Olá, seja bem-vindo ao nosso vídeo. Ponto 5, a certeza da salvação. A importância de termos a certeza da salvação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Te pedimos, Senhor, que o estudo desse vídeo nos leve a termos a certeza da salvação eterna, por toda a eternidade. Queremos ter essa certeza, Senhor. Não queremos viver nessa insegurança, na incerteza, mas na total certeza que só Jesus Cristo pode nos dar. Muito obrigado, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ponto 5. Pule 2 linhas, 3 linhas e escreva ponto 5, a certeza da salvação. Ponto 5, a certeza da salvação. Então vejamos aqui comigo na apostila. A fé na graça de Deus nos proporciona segurança e também certeza de que nós estamos salvos mesmos. Estamos salvos mesmo. A fé na graça de Deus nos proporciona segurança. Tem muitas pessoas que não tendo essa certeza da salvação, se tornam inseguras. Nós precisamos ter essa certeza para podermos estar seguros. A fé é o firme fundamento, a substância das coisas e fatos que ainda não vemos ou sentimos. Então, escreva-se essa frase aqui. A fé é o firme fundamento, a substância das coisas e fatos que ainda não vemos ou sentimos. Não dependa nunca das circunstâncias ou de suas obras para crer em sua salvação. A sua salvação não depende das circunstâncias, nem das obras. Não importa que obra, quanto a obra você faça, não são as tuas obras que vão te dar a salvação. Se você se arrependeu do teu pecado, se você creu no Evangelho de Jesus, aí sim você pode ter certeza da salvação, certeza de estar salvo. A nossa salvação ela é real, porque o Evangelho é real. Então, pule uma linha e escreva: se eu me arrependi do pecado, dos meus pecados, repita comigo, se eu me arrependi dos meus pecados e crio no Evangelho de Jesus, então estou salvo. Vamos aqui para outra frase aqui embaixo. Se eu creio no plano de salvação em Cristo, então eu também creio que estou salvo por meio dele. Viva, portanto, pela fé. Vamos ver um pouco o que a palavra de Deus nos explica sobre isso? Então anote esses textos bíblicos aqui em cima. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Eu vou procurar aqui o texto. 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Está aqui, ó. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Repita comigo. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, por favor, pule uma linha e escreva o versículo 12. Quem tem o Filho, pode escrever.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem Jesus Cristo no seu coração, se você já convidou Jesus para entrar no teu coração, então você tem o Filho de Deus dentro do seu coração. Se você tem o Filho de Deus dentro do seu coração, então você tem a vida, porque Jesus é vida. Amém? É a palavra de Deus que está prometendo. É promessa. Deus não mente. A palavra é verdadeira. É a palavra de Deus. Vamos agora, pule 2 linhas e escreva Romanos 8, 14 ao 16. E eu vou ler aqui, vou abrir aqui para você ler. Romanos 8, versículo 14 ao 16. Vamos lá? Vamos ler comigo? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Se você não tem o Filho de Deus dentro do seu coração, você não irá crer que você é filho de Deus. Agora, se você tem o Filho de Deus dentro do seu coração, o Espírito de Deus irá convencer você que você é filho de Deus. Por que tem muitas pessoas aí que ficam na dúvida, né, com respeito a isso? Porque não tem Jesus no seu coração, não tem o Filho de Deus no seu coração, não abriram o seu coração, não creram, não convidaram Jesus para entrar, não abandonaram suas vidas mundanas, pecadora, então não receberam Jesus. E não recebendo Jesus, o Espírito Santo de Deus nunca vai convencê-los de que eles são filhos de Deus. Ah, somos filhos, todo mundo, todo ser humano é filho de Deus. Não. Todo ser humano é criatura de Deus. Mas filho de Deus é só através de Jesus Cristo. Só recebendo Jesus no coração. Só crendo no Evangelho de Jesus. Só crendo no sacrifício de Jesus. Reconhecendo que precisamos morrer e ressuscitar com Jesus. Aí sim, somos adotados como irmãos de Jesus, somos adotados como filho de Deus Pai, o Pai de Jesus, se torna o nosso Pai, por adoção. Aí sim, o Espírito Santo de Deus, quando vê a marca do Espírito em nós, quando vê Jesus em nossos corações, aí sim, o Espírito de Deus nos convence, nos dá certeza, nos dá convicção de que somos filhos de Deus. Vamos abrir agora, pule 2 linhas e escreva 1 João, capítulo 4, versículo 13. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Deixa eu abrir aqui. 1 João, capítulo 4, versículo 13. É esse aqui, ó. Repita comigo. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O que esse versículo está dizendo? Pelo fato de Deus ter nos dado o Espírito dele, pelo fato de Deus ter soprado o Espírito dele em nós, pelo fato de recebermos Jesus em nossos corações, o Espírito de Deus nos convence, então nos dá a certeza. E nós então podemos dizer, como nesse versículo, sabemos que
permanecemos nele e ele em nós. Repita comigo: eu sei que permaneço em Jesus e ele em mim, porque eu recebi no meu coração e o Espírito de Deus me convence disso. Amém? Então vamos aqui. Repita comigo. O Espírito de Deus que agora habita em nós testifica, testemunha que somos filhos de Deus. Na medida que nos relacionamos com Ele e somos guiados pelo Seu Espírito, nós vamos percebendo isso pela fé. Pule 2 linhas e escreva lá agora João capítulo 1, versículo 12. João 1, 12. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Está aqui. Leia comigo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Repita comigo mais uma vez. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Copia esse versículo para o seu caderno. Ele é muito importante para que você não escreva. Deixe lá no seu caderno, bem claro. Vamos agora a 1 João, capítulo 1, versículo 9. Copia por 2 linhas e escreva 1 João 1, 9. Agora nós vamos, não mais ao Evangelho, mas lá no final, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Repita comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero que você copie esse versículo para o seu caderno. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós, continuando a lição, temos o poder de sermos filhos de Deus. E mesmo que ainda pequenos por causa da natureza terrena, o sangue de Jesus tem poder eterno para nos perdoar e nos purificar. Perdão, deixa eu reconsiderar a leitura minha que eu errei aqui. Eu estava percebendo que estava alguma coisa errada. E mesmo que ainda pequemos, e não pequenos, mesmo que ainda pequemos, aqui. E mesmo que ainda pequemos por causa da natureza terrena que temos, o sangue de Jesus, ele tem poder eterno para nos purificar, para nos perdoar e nos purificar. Vamos pular mais aqui a outra frase. Repita, mas antes, escreva assim no seu caderno: o sangue de Jesus tem poder eterno. Isso aqui é importante você nunca esquecer. Então escreva: o sangue de Jesus tem poder eterno para nos perdoar e purificar. Não foi o que nós lemos aqui? Olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja só, o versículo 8 inclusive está dizendo aqui, ó, se nós dissermos que estamos sem pecados, nós estamos enganando a nós mesmos e não há verdade em nós. Porque Deus sabe que nós pecamos, mas, no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Claro que é preciso que haja confissão. E nós já aprendemos sobre o confessar. Confessar não é apenas na mente. Confessar é seguido de atitude, seguido de conversão, de mudanças de atitudes, de hábitos, ok?
Então, voltando, a conversão e a transformação continua em nossas vidas, a conversão e a transformação contínua em nossa vida testificam que somos nova criatura. Por quê? Somente uma nova criatura se converte. Somente uma nova criatura se transforma, é transformada pela palavra de Deus. Se está havendo conversão em vocês, se você sente que está havendo mudança e as pessoas estão percebendo isso, se está havendo transformação, isso é resultado de que você já é uma nova criatura. Resultado é a obra de Deus, porque se não fosse, você estaria cada vez mais perdido. Então pule a linha, 2 linhas e escreva 2 Coríntios 5,17. Vamos ver o fundamento bíblico disso que a gente acabou de ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Anote, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Está aqui, ó. Esses versículos você precisa anotar, eles são muito importantes porque eles falam da sua fé, da certeza da salvação. Então veja só, o que diz a palavra de Deus para você? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você não recebeu Cristo no teu coração? Sim. Então, você está em Cristo, Cristo está em você e você está nele. Então, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você agora foi liberto das cadeias do pecado. É claro que você ainda está se santificando cada vez mais, mas você já foi justificado. O teu passado já foi lavado pelo sangue de Jesus. Você não precisa fazer obra nenhuma para resolver os problemas do passado. Cristo já fez na cruz. Mas agora, daqui para frente, como sendo uma nova criatura, o Espírito Santo de Deus em você vai te convencer e vai te ajudar a mudar o teu caráter, a mudar os teus pensamentos, a mudar as tuas atitudes. As coisas velhas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Anote esse versículo, escreva esse versículo no caderno. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Copiou? Então vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Aqui está. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Uma criança, ela precisa se alimentar muito, ela precisa de leite e muito. E ela chama, ela busca, ela reclama enquanto o leite não chega, porque ela deseja o leite para crescer, para amadurecer, para crescer. E você, como recém-nascido, precisa desejar de todo o coração esse leite espiritual, que é puro. Como? Lendo a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, se reunindo, convivendo com a igreja, recebendo, sendo ministrado pelo teu discipulador, pela tua célula, pelas pessoas, pela escola de discípulos. Você precisa receber essa palavra. Isso é leite para você, para o teu crescimento, para que por meio dele você cresça para a salvação. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 14. Deixa eu voltar aqui. Esse versículo anterior diz assim: você poderá dizer assim, mas se eu já não estou salvo, eu preciso disso? Eu preciso ficar tomando leite? Quero dizer uma coisa para você. Se você já é salvo, se você recebeu Cristo no seu coração, então você vai desejar esse leite. Mas se você não deseja esse leite, então é possível que você ainda não seja salvo. É possível que você não tenha recebido de verdade Jesus no seu coração. Porque se Jesus habita no teu coração, você vai ter fome, você vai ter sede da palavra do Senhor Jesus. E você vai querer conviver com Ele, comer da palavra dEle, beber da água dEle. E você vai querer conviver com a igreja dEle, com a noiva dEle. Amém? Porque você faz parte desse corpo de Cristo que é a igreja na terra. Seguindo em frente, 1 João capítulo 2, versículo 3. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Diz assim: sabemos que o conhecemos, se o obedecemos,
os seus mandamentos. Se você não obedecer aos ensinamentos de Jesus, então certamente você não pertence a Ele. Mas se você conhece Ele de verdade, então você vai obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus. Ainda em 1 João capítulo 3, versículo 14. Anote esses versículos, por favor. Quando eu esquecer de falar, não deixe de anotar. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, porque estávamos mortos, né? Nosso espírito estava morto por causa do pecado. Então já passamos da morte para a vida, porque recebemos a vida de Jesus em nós. Quando Ele entrou em nós, nós somos vivificados, estávamos mortos, mas ressuscitamos com Cristo. Então sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Você tem problema com algum irmão na igreja? Você tem problema com os teus irmãos em Cristo? Se você tem problema e não está conseguindo resolver isso, se você não ama seus teus irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo? Então, quem não ama, permanece na morte. É sintomático. Se você tem Cristo no teu coração, o amor de Cristo te constrangerá a amar o teu irmão, mesmo aquele irmão chato, mesmo aquele irmão que te decepcionou, você vai conseguir perdoar em nome de Jesus e vai demonstrar o amor de Jesus por você e por ele. Vamos aqui fazer a meditação para encerrar. Você já orou confessando o seu arrependimento e é fé no Evangelho do Senhor Jesus? Então, ore, né? Confesse seu arrependimento e a sua fé no Evangelho de Jesus. Outra pergunta, aqui. Você agora está seguro da tua salvação? O que te dá essa segurança? Volte a ler os versículos que nós lemos e você vai responder. Agora que você já sabe que a salvação é pela graça de Deus e mediante a fé, você pode identificar algum ensino falso no qual você cria? Por que uma filosofia ou ensino é falso? Então são perguntas para você refletir e conversar com o teu discipulador ou talvez com o teu líder de célula. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse estudo e pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra lida, nos abençoe. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Não deixe de releia esse estudo de hoje. Ouça de novo esse estudo de hoje, para que ele fique impregnado no teu coração. Ele é decisivo, porque ele define, ele decide, ele traz luz àquilo que você precisa por toda a eternidade, que é salvação para toda a eternidade, em Cristo Jesus. Deus te abençoe.